Vamos iniciar então a palavra de hoje, que o título é Laodiceia, ricos de doutrina e pobres de caráter. Irmãos, a palavra de hoje é de confronto. Não é confronto leve. É palavra para colocar a alma diante do Espelho de Deus. Porque existem pecados que denunciamos de longe, doutrinas falsas que sabemos refutar, sistemas religiosos que sabemos expor, profecias que sabemos explicar e posições que sabemos defender. Mas há uma ferida que precisa ser exposta diante de Yahvé. Enquanto aprendemos a denunciar o erro lá fora, muita coisa pode apodrecer aqui dentro. Enquanto identificamos Babilônia no mundo, Laodiceia pode crescer no coração. A boca pode falar de luz e perder mansidão. A mente pode defender a verdade e o trato continuar ferindo o irmão. O homem pode saber muita profecia e permanecer duro dentro de casa. A irmã pode defender a fé e resistir à correção. Um povo pode ter luz na cabeça e pouco quebrantamento no caráter. E luz sem quebrantamento não diminui culpa, aumenta a responsabilidade. Deixemos isso limpo desde o começo. A doutrina verdadeira não é o problema. A verdade não está em segundo plano. Estudar profecia, refutar erro, defender a fé e identificar Babilônia não é coisa pequena. A igreja precisa de luz. O povo de Deus precisa conhecer a verdade. Nós não fomos chamados para andar cegos, confusos, misturados e entregues à tradição dos homens. A doença aparece quando a doutrina fica na boca, mas não governa o caráter. Quando a luz chega à cabeça, mas não alcança o trato. Quando a profecia aumenta a informação, mas não produz temor. Quando a defesa da fé alimenta a vaidade, em vez de formar mansidão. Quando o conhecimento de Deus infla o homem, em vez de quebrá-lo diante de Yahvé. A cura, meus irmãos, não é menos Bíblia. A cura é a Bíblia entrando onde a soberba se esconde. É a verdade governando a língua. É a doutrina formando humildade. É a luz queimando primeiro a nossa própria vaidade. É o conhecimento de Deus gerando temor, amor, paciência, pureza, domínio próprio e misericórdia. Apocalipse 3 nos coloca diretamente diante desse espelho. Vamos ler Apocalipse 3, versículos 14 a 22. A versão que eu vou ler é a Almeida Revista Corrigida. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não pareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a carta à Laodiceia não é uma palavra solta no ar. O Senhor Jesus Cristo fala a uma igreja que vivia numa cidade marcada por suficiência. Laodiceia era conhecida por riqueza, comércio, recursos financeiros, produção de vestes e fama ligada ao tratamento dos olhos. Era uma cidade acostumada a se apresentar bem diante dos homens. Depois de uma grande destruição, a cidade ficou conhecida por sua capacidade de se reerguer com seus próprios recursos. O espírito da cidade podia ser resumido numa frase: nós não precisamos de nada. Por isso a palavra de Cristo é tão cortante. A igreja dizia: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E o Senhor Jesus Cristo respondia: não sabes. Essa é a espada da carta, meus irmãos. Laodiceia não era apenas pobre, era pobre e não sabia. Não era apenas cega, era cega e pensava que via. Não era apenas nua, era nua e se comportava como quem estava vestida. Não era apenas morna, era morna e satisfeita consigo mesma. O Senhor toca exatamente nos orgulhos da cidade. Vocês falam de riqueza, compres ouro provado no fogo. Vocês conhecem vestes? Vestes brancas para que te vistas. Vocês têm fama de colírio? Unjas os olhos com colírio para que vejas. Cristo não estava elogiando os recursos de Laodiceia. Estava rasgando a ilusão da igreja. Aquilo que sustentava a autoconfiança da cidade virava, na boca do Senhor, testemunha contra a pobreza espiritual do povo. Laodiceia tinha nome, mas faltava realidade diante de Deus. Tinha aparência, mas faltava veste. Tinha discurso de riqueza, mas faltava ouro. Tinha recurso para os olhos, mas faltava visão. Tinha segurança sobre si mesma, mas faltava arrependimento. E isso, meus irmãos, precisa nos fazer tremer. Porque Laodiceia não começa quando alguém joga fora toda a verdade. Laodiceia começa quando alguém possui verdade suficiente para se sentir seguro, mas não quebrantamento suficiente para se deixar corrigir. Começa quando a alma passa a confiar mais na própria avaliação do que no diagnóstico do Senhor Jesus. A igreja dizia uma coisa sobre si, Cristo dizia outra. A igreja dizia, rico sou. Cristo dizia, não sabes. A igreja dizia, de nada tenho falta. Cristo mostrava que lhe faltava o essencial. Marcos 10 mostra um homem que também parecia ter muito. Mandamentos conhecidos, vida respeitável, riqueza e pergunta religiosa. Mas diante do Senhor Jesus Cristo apareceu a frase que Laodiceia não queria ouvir. Falta-te uma coisa. O problema não era a ausência de religião na aparência. Era a falta que Cristo revelava por dentro. Isso é terrível. Estar mal já é grave. Estar mal e nem saber é pior. A tragédia de Laodiceia não começa pela frase errada na boca. Começa pelo estado errado da alma.
O veneno entra quando o homem passa a proteger o próprio diagnóstico contra a palavra do Senhor. E aqui há um contraste que aumenta o peso da carta. Na primeira parte de Apocalipse 2, verso 9, o Senhor disse à igreja de Esmirna: eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. Esmirna parecia pobre diante dos homens, mas era rica diante de Deus e de Cristo. Laodiceia parecia rica diante de si mesma, mas estava pobre diante de Cristo. Uma tinha tribulação, pobreza e fidelidade. A outra tinha aparência de suficiência, conforto e auto-engano. Isso nos ensina uma coisa simples e terrível. A avaliação dos homens não governa o diagnóstico de Deus. Nem todo pobre é pobre diante de Deus. Nem todo rico é rico diante de Deus. Nem todo povo pequeno é fraco diante de Deus. Nem todo povo cheio de discurso, estrutura e informação está aprovado diante de Cristo. Quem define a condição da igreja não é a imagem que ela faz de si, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a carta a Laodiceia precisa ser recebida como espelho, não como peça de museu. Não basta, meus irmãos, perguntar se sabemos refutar. Precisamos perguntar se ainda trememos. Não basta perguntar se defendemos a verdade. Precisamos perguntar se a verdade está nos governando. Não basta apontar a cegueira de Babilônia. Precisamos receber colírio para enxergar o que ainda está torto em nós. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Que palavra curta e pesada. Cuidar estar em pé, olhe que não caia. Um dos pontos mais perigosos da caminhada é a confiança em si mesmo. É quando a pessoa já não suspeita do próprio coração, considera-se estabilizada, enxerga-se rica, pronta, acima do risco. Laodiceia é a alma que se avaliou bem demais. A alma que se absolveu cedo demais. A alma que perdeu o hábito de dizer: Senhor, sonda-me. Senhor, mostra-me. Senhor, corrige-me. Senhor, não me deixe ser enganado por mim mesmo. Quando o homem já não se examina, já começou a adoecer. Quando acha que o problema está sempre fora dele, já começou a ficar cego. Quando houve a correção preparando defesa antes de entender, já começou a se armar contra a cura. Laodiceia é uma alma acostumada a se absolver. Paulo também mostra esse perigo em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. A ciência incha. O amor edifica. A palavra não condena o conhecimento. Ela expõe o conhecimento sem tratamento de Deus. Conhecimento sem tratamento dá argumento, resposta e voz alta, mas não produz por si só mansidão, misericórdia e temor. Mas conhecimento tratado por Deus desce da cabeça para o caráter. Não apenas responde, também se humilha. Não apenas refuta, também edifica.
não apenas aponta erro, também forma temor. Alguém pode estar do lado certo da doutrina e ainda assim estar inchado. Pode refutar a mentira e carregar soberba. Pode acertar o argumento e errar o espírito. Pode ter a posição correta na boca e o coração laodiceano no peito. É a doutrina certa carregada por espírito errado. Isso é grave. Porque o erro humilde, às vezes, ainda aceita a correção. Mas a verdade carregada com orgulho vira fortaleza da carne. O homem passa a se esconder atrás da própria ortodoxia, passa a se defender com a própria luz, passa a se apoiar naquilo que sabe, enquanto o Senhor Jesus Cristo continua dizendo, não sabes. Laodiceia não sabe que não sabe. Essa frase deveria nos quebrar. Quando Cristo diz, não sabes, ele rasga a confiança falsa de uma igreja que já se considerava pronta. Paulo nos diz ainda mais em 1 Coríntios 13, versículos 1 a 3. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Isso desmonta muita falsa riqueza. Conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, toda a fé, e sem amor, nada seria. Percebam, não é pouco, não é apenas incompleto, é nada seria. Uma pessoa pode entender mistérios e ser nada. Pode ter ciência e ser nada. Pode falar muito e ser como metal que soa. Barulho, som, impressão, mas sem edificação real. Conhecimento sem amor deixa de servir à edificação e passa a servir à vaidade. A correção vira pancada de ego. A defesa da verdade vira campo de disputa. A profecia vira troféu e a doutrina vira lugar de superioridade. Mas quando a verdade é governada pelo amor, ela purifica, edifica, corrige com temor e forma gente santa. Meus irmãos, isso não diminui a doutrina. Pelo contrário, isso coloca a doutrina no lugar santo. A verdadeira doutrina não mata o amor, ela purifica o amor. Não forma gente vaidosa, forma gente santa. Não cria brutalidade, cria temor. Não faz o homem se admirar, faz o homem se prostrar. E se Paulo disse nada, quem somos nós para dizer rico sou? Apocalipse 2, versículos 2 a 5, também põe a alma diante do espelho. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência,
e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa carta, meus irmãos, é para Éfeso. Éfeso tinha obras, trabalho, paciência, discernimento contra falsos apóstolos e firmeza contra os maus. Não era uma igreja frouxa diante do erro. Mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo disse: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Uma igreja pode combater mentira e perder amor. Pode provar falsos apóstolos e perder amor. Pode trabalhar pelo nome do Senhor e ainda precisar de arrependimento. Cristo não disse: como vocês combatem o erro, está tudo bem. Ele disse: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Zelo sem amor também precisa de arrependimento. Discernimento sem amor também precisa de conserto. Firmeza sem amor também pode cair. Éfeso mostra que acertar no combate não garante que o coração esteja no lugar. Laodiceia mostra que a igreja pode se achar rica, enquanto Cristo a chama de pobre. As duas cartas esmagam a falsa segurança. Uma igreja pode ter combate correto e coração em queda. Pode ter discurso de riqueza e alma miserável. Pode acertar o alvo lá fora e errar o estado aqui dentro. Então não basta ter luz. A luz precisa queimar nossa soberba. Não apenas iluminar o erro dos outros. A carta a Laodiceia aprofunda a ferida quando diz: porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Morno aqui não é temperamento quieto. Não é a pessoa menos expansiva. Morno é estado espiritual de acomodação. Laodiceia, meus irmãos, ela entendia muito bem essa imagem. A cidade era rica, mas dependia de água trazida de fora. Perto dali, Hierápolis era lembrada por águas quentes e Colossos por águas frias. Mas a água que chegava a Laodiceia vinha por aquedutos, e ao chegar, já não vinha quente, como fonte de alívio, nem fria, como água que refresca. Chegava morna, desagradável, sem a força de uma coisa nem de outra. O Senhor Jesus Cristo toma uma realidade conhecida da cidade e a transforma em diagnóstico espiritual. Uma igreja morna não serve como instrumento de cura, não refresca, não desperta, não confronta e não consola como deveria. Tem forma religiosa, mas perdeu utilidade santa diante de Deus. E essa imagem de água, essa imagem, meus irmãos, da água, encontra eco na denúncia que Yahvé já havia feito por meio do profeta Jeremias. Vamos ler Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O problema, meus irmãos, não é apenas ter estrutura. O problema é trocar o manancial pela própria estrutura.
Quando o povo deixa de depender de Yahvé, até aquilo que parece recurso vira sinal de miséria. Laodiceia tinha comércio, vestes, colírio, aqueduto, mas diante de Cristo precisava de ouro, vestes, colírio e arrependimento. Recurso sem presença de Deus não sacia a alma. Estrutura sem quebrantamento não produz vida. Religião sem governo de Cristo vira água morna na boca do Senhor. É religião com ambiente, discurso e aparência, mas sem calor de quebrantamento. A alma já não treme como antes, já não se examina como antes, já não se humilha como antes, já não se deixa tratar como antes. Permanece no meio das coisas de Deus, mas descansa sobre a própria condição. E o Senhor Jesus Cristo não trata isso como detalhe. Ele diz: vomitar-te-ei da minha boca. Isso é muito forte. A mornidão, a autossuficiência espiritual e a religião acomodada são repulsivas ao Senhor. Uma igreja que diz, de nada tenho falta, não está diante de um detalhe, está diante de uma ameaça séria de rejeição. É uma geração tão satisfeita consigo mesma que já não sente urgência de arrependimento. Hebreus 12, meus irmãos, mostra como Yahvé trata filhos. Vamos ler Hebreus 12, versículos 5 e 6. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. No mesmo capítulo, Hebreus 12, versículo 11, diz o seguinte: e, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aqui, meus irmãos, está uma diferença brutal entre a alma sadia e a alma laodiceana. Quem está sadio diante de Deus sente a dor da correção, mas aceita ser tratado. Quem tem temor entende que correção é amor. Quem ainda treme diante de Yahvé se curva quando ele aperta. Mas quem já se acha rico se arma contra a própria cura. Saul, meus irmãos, quando confrontado por Samuel, tentou preservar a própria imagem. Davi, quando confrontado por Natã, disse: pequei contra o Senhor. Percebam o contraste. Um protegeu o trono, o outro se quebrou diante de Deus. A repreensão sempre revela uma destas duas coisas: orgulho defendido ou coração tratado. É feio demais amar, ensinar e odiar ser ensinado. É feio querer corrigir o mundo inteiro e endurecer quando a luz entra no próprio peito. Provérbios, capítulo 12, versículo 1, vamos ler. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto.
Olha a palavra, bruto. O nosso Deus, ele não está enfeitando. O nosso Deus está expondo. Quem aborrece a repreensão é um bruto. Não importa se sabe argumentar. Não importa se conhece profecia. Não importa se está do lado certo da doutrina. Se aborrece a repreensão, é um bruto. E o bruto, muitas vezes, não percebe a própria brutalidade. Porque Laodiceia sempre diz a mesma coisa. Rico sou, de nada tenho falta. Por isso, meus irmãos, a carta manda comprar colírio. Falta a visão da própria condição. Essa falta de visão aparece na linguagem. Quando alguém fala da verdade como se ela tivesse sido dada para humilhar os outros. Quando a doutrina vira troféu. Quando a luz vira posição de superioridade e quando alguém se comporta como se pertencesse a um grupo acima dos demais. Mas a verdade de Deus não foi dada para produzir orgulho. Foi dada para produzir povo santo. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Meus irmãos, isso é caráter tratado. Isso é vida contra a Laodiceia. Isso é colírio nos olhos. Isso é veste no comportamento. Isso é ouro passado no fogo. Mas o que se vê muitas vezes? Gente pronta para falar e tardia para ouvir. Invertem. Pronta para se irar e lenta para se examinar. Querendo convencer por imposição. Tentando evangelizar por disputa. Despejando tudo o que sabe de uma vez, sem discernir a alma que está ouvindo. Sem paciência, sem misericórdia, sem sabedoria. E depois ainda sai com a sensação de vitória. Talvez venceu uma discussão. Talvez venceu no grito. Talvez venceu até no ego. Mas se não ganhou a alma, não edificou. Não conduziu a... Essa vitória precisa ser examinada diante de Deus. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 a 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Não convém contender, ser manso para com todos, instruir com mansidão. Isso não é fraqueza. Isso é servo do Senhor.
Isso é homem governado pela verdade, não apenas armado com a verdade. Porque quem dá arrependimento, meus irmãos, é Deus. Quem abre entendimento é Deus. Quem desprende dos laços é Deus. Nós não somos donos da luz, somos servos da luz. E quem é servo da luz não leva a verdade como ferramenta de exibição. Leva a verdade com temor, mansidão e consciência de quem também precisa de colírio. Vamos ler Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tratável. Essa é a palavra. E essa palavra pesa. A sabedoria que vem do alto não é apenas pura. Ela também é pacífica, moderada, cheia de misericórdia e tratável. Quem tem muita verdade, mas não é tratável, ainda precisa de colírio. Quem usa pureza para justificar brutalidade, ainda não entendeu a sabedoria do alto. Atos 18 mostra Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras, sendo instruído com mais precisão por Áquila e Priscila. Ele não perdeu honra por ser corrigido. Ele ganhou caminho para servir. Conhecimento tratado por Deus continua ensinável. Pedro nos mostra como a fé deve crescer. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 9. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade. Se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Pedro, meus irmãos, fala de fé, mas não deixa a fé como palavra solta. Ele manda acrescentar virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, fraternidade, amor. Isso é crescimento inteiro. Isso é doutrina com caráter. Isso é luz com fruto. Isso é conhecimento acompanhado de temperança. Fé acompanhada de virtude. Piedade acompanhada de fraternidade. Fraternidade conduzindo ao amor. Povo que não quer apenas saber, mas ser transformado. E olha o verso 9. Aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe. Cego. Percebam, meus irmãos, de novo a cegueira. Apocalipse 3 diz que Laodiceia é cega. 2 Pedro 1 diz que quem não possui essas virtudes também é cego. Então, a ciência precisa de temperança. A fé precisa de virtude. O conhecimento precisa de fruto.
A piedade precisa de fraternidade. A fraternidade precisa de amor. Não deixemos o conhecimento do Senhor Jesus Cristo virar coisa ociosa e estéril dentro de nós. Porque conhecimento estéril é Laodiceia dizendo novamente, rico sou, enquanto Cristo aponta a nudez. Vamos ler, meus irmãos, Hebreus, capítulo 4, versos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aqui, meus irmãos, está o remédio contra a falsa avaliação. A palavra não foi dada apenas para examinarmos os outros. Foi dada para discernir nossos pensamentos e intenções. Ela atravessa a defesa que montamos. Ela corta a justificativa que enfeitamos. Ela mostra o que a imagem publica, mas não revela. Diante dos homens, alguém pode parecer rico. Diante da palavra, tudo fica nu e patente. Diante da igreja, alguém pode parecer vestido. Diante de Yahvé, a vergonha da nudez não se esconde. Por isso, Laodiceia precisa de 3 remédios na boca do Senhor Jesus Cristo: ouro, vestes e colírio. E depois, meus irmãos, precisa abrir a porta. Primeiro, ouro. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Meus irmãos, ouro não é discurso bonito. O ouro é fé refinada. É vida passada pelo fogo. É caráter que saiu da prova menos vaidoso e mais quebrantado. É aquilo que sobra quando a aparência é queimada. Vamos ler, meus irmãos, 1 Pedro 1, versos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Laodiceia, meus irmãos, pensava que era rica, mas lhe faltava ouro de verdade, faltava fé refinada, faltava vida provada, faltava passar pelo fogo sem perder submissão, faltava sair da prova mais quebrantada, não mais orgulhosa. Ouro não é aquilo que brilha na boca. Ouro é aquilo que resistiu ao fogo de Deus na alma. É o homem contrariado que não se tornou bruto. É a irmã corrigida que não se armou contra a verdade. É o irmão que poderia humilhar alguém com conhecimento, mas preferiu instruir com mansidão. É o crente que passa por perda e não acusa Deus. É o servo que sabe muito e continua tratável. Laodiceia queria riqueza sem fogo. Cristo oferece riqueza pelo fogo. Depois, o Senhor Jesus fala de vestes. Vamos abrir Apocalipse 19, versos 7
e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Vestes brancas falam de pureza, de vida condizente, de santidade prática, de caráter tratado, de justiça no viver. Quando o Senhor Jesus Cristo manda Laodiceia vestir-se, ele está dizendo: vocês estão nus justamente onde pensam estar compostos. Falta pureza no viver, coerência no comportamento, justiça no trato e integridade que combine com a luz que vocês afirmam ter. Vamos, meus irmãos, ler agora Zacarias, capítulo 3, versículos 3 e 4. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Vestes sujas em ambiente santo. Figura sacerdotal em posição religiosa, mas coberta de sujeira. Aparência de serviço, mas roupa contaminada. É isso que Laodiceia corre o risco de ser. Gente na casa, gente na doutrina, gente na linguagem religiosa, mas com roupa suja diante de Deus. Então precisamos vestir a vida. A verdade precisa aparecer no trato. A santidade precisa alcançar a língua. A pureza precisa aparecer dentro de casa. A justiça precisa governar o modo como lidamos com o irmão. A doutrina que confessamos precisa encontrar vestes na conduta. Que veste há no modo como tratamos quem nos contraria? Que veste há no modo como falamos com quem não sabe? Que veste há no modo como respondemos dentro da nossa própria casa? Que veste há no modo como recebemos repreensão? Essa veste, meus irmãos, se busca com arrependimento prático, com confissão, com pedido de perdão, com abandono da dureza, com a limpeza da língua, com a correção do trato, com justiça no secreto, onde ninguém está vendo. Meus irmãos, Cristo não mandou Laodiceia comprar mais argumentos, mandou comprar vestes. Depois vem o colírio. Unjas os olhos com colírio, para que vejas. Esse conselho tinha peso especial. Uma cidade que se orgulhava de recursos para os olhos, recebe do Senhor Jesus Cristo a declaração mais humilhante: vocês precisam de colírio. Mas não de colírio para os olhos do rosto. Colírios para os olhos da alma. Porque a gente que enxerga letras, doutrina, profecia e Babilônia lá fora, mas não enxerga o próprio coração, a soberba, a dureza e Laodiceia crescendo dentro de si. Esse é o tipo de cegueira mais perigosa. Não é a cegueira de quem diz, não vejo. É a cegueira de quem diz, eu vejo. Vamos ler João, capítulo 9, versículo 39 em diante. E disse-lhe Jesus:
Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecados. Mas como agora dizes, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Olha essa palavra, vemos. Por isso o vosso pecado permanece. O problema não era apenas cegueira, era cegueira afirmando visão. Isso é Laodiceia. Não é apenas estar cega, é dizer, vemos. Não é apenas estar pobre, é dizer, rico sou. Não é apenas estar nua, é dizer, de nada tenho falta. A alma mais difícil de tratar não é a que reconhece sua miséria, é a que transformou sua miséria em autoconfiança. Por isso o colírio, meus irmãos, é tão importante. Colírio é graça que quebra a falsa segurança. É luz que dói. É Deus nos fazendo ver o que escondemos de nós mesmos. Recebe esse colírio quem ouve a repreensão sem se armar. Quem aceita ser confrontado pela palavra. Quem permite que os irmãos fiéis o admoestem. Quem troca a frase eu vejo pela oração. Senhor, mostra que eu ainda não vejo. Depois da pobreza, da nudez e da cegueira, vem uma das cenas mais assustadoras da carta. Cristo do lado de fora de uma igreja religiosa. Laodiceia não parece ter colocado uma placa dizendo Cristo, proibido entrar. Nada disso. A igreja continua existindo, continua funcionando, continua com linguagem religiosa, continua tendo nome, continua tendo obras conhecidas pelo Senhor, mas Cristo estava do lado de fora. E está do lado de fora. Isso mostra, meus irmãos, que é possível excluir Cristo sem rasgar a Bíblia. É possível deixá-lo fora enquanto ainda se fala dele. É possível manter atividades, discursos, encontros, aparência de estabilidade e mesmo assim resistir ao governo real do Filho de Deus. Porque Cristo não bate a porta para ser enfeite da casa. Ele bate para governar a casa. Ele não entra para decorar nossa religião. Ele entra para corrigir, purificar, ceiar, reinar e pôr ordem onde o orgulho trancou a porta. A carta, meus irmãos, começa com riqueza imaginária. Passa por mornidão, passa por cegueira, passa por nudez. E então o Senhor Jesus Cristo diz, eis que estou à porta e bato. Isso deveria nos fazer tremer. Não é Cristo no centro de uma igreja quebrantada. Não é Cristo governando uma comunidade que treme diante dele. É Cristo do lado de fora, batendo numa porta de gente que se acha rica. Casa cheia, mas Cristo do lado de fora. Discurso abundante, mas Cristo do lado de fora. Segurança interna, mas Cristo do lado de fora. Gente dizendo de nada tenho falta. E o Senhor Jesus Cristo dizendo, vocês precisam abrir. A porta aqui, meus irmãos, não é parecer de madeira, não é parede de madeira. É o coração fechado de um povo que se considera rico. É a alma trancada por orgulho, defesa própria, falsa segurança e resistência à correção. A porta pode estar fechada por dentro.
Não por falta de informação, mas por excesso de autoconfiança. A tranca, meus irmãos, pode ser a frase: de nada tenho falta. A mão que precisa abrir é a mão do arrependimento. Abrir a porta é deixar de defender a própria miséria. É parar de chamar nudez de roupa. É parar de chamar pobreza de riqueza. É parar de chamar cegueira de visão. É ouvir a voz do Senhor e permitir que ele entre, não como visitante decorativo, mas como Senhor que governa a casa. O maior juízo sobre uma igreja nem sempre é perseguição de fora. Às vezes, o maior juízo é o próprio Cristo estar fora, enquanto ela continua satisfeita consigo mesma. Mas o texto, meus irmãos, ainda traz esperança. Estou à porta e bato. Ele ainda bate, ainda chama, ainda fala, ainda quer entrar, ainda oferece comunhão. Essa carta, meus irmãos, não é para nos jogar no chão sem saída. É para quebrar o orgulho e abrir a porta. É para rasgar a autossuficiência e reacender o arrependimento. É para expor uma igreja que se acha rica e levá-la de volta a uma vida dependente do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a palavra não termina apenas em juízo. Termina em convite. Mas é convite que passa pela repreensão. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O mesmo Senhor que expôs a nudez oferece vestes. O mesmo Senhor que denuncia a pobreza oferece ouro. O mesmo Senhor que revela a cegueira oferece colírio. O mesmo Senhor que diz, vomitar-te-ei, também diz, estou à porta e bato. Essa é a misericórdia severa do Senhor Jesus Cristo. Ele não elogia Laodiceia para mantê-la confortável. Ele fere a ilusão para salvar a alma. Ele denuncia a falsa riqueza para oferecer ouro verdadeiro. Ele expõe a nudez para oferecer vestes brancas. Ele denuncia a cegueira para oferecer colírio. Ele ameaça vomitar, mas ainda bate a porta. Ele repreende, mas repreende porque ama. Então, a pior resposta diante dessa carta seria defender a própria imagem. A pior resposta seria dizer, não é comigo. A pior resposta seria usar Laodiceia para acusar outros e não para examinar a si mesmo. Porque quem transforma a carta a Laodiceia em arma contra os outros, mas não a recebe como espelho diante de Yahvé, já começou a repetir o pecado que a carta denuncia. E há promessa ao vencedor, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O Filho venceu, meus irmãos. O Filho se assentou com o Pai no trono dele. E aos vencedores ele promete participação no seu reino. Não é promessa para Laodiceia satisfeita. É promessa para quem ouve, abre, compra ouro, veste-se, recebe colírio e arrepende-se e vence. O chamado não é para parecer rico, é para vencer. Não é para falar bonito de Cristo enquanto ele fica do lado de fora. É para abrir a porta e ser governado por ele. Não é para defender doutrina com caráter pobre. É para viver a verdade com ouro,
vestes e visão. Então, meus irmãos, não endureçamos. Não façamos como Laodiceia, satisfeita consigo mesma. Abramos a porta, compremos ouro, façamos vestes, recebamos colírio, voltemos ao zelo, ao arrependimento, ao amor, à mansidão, à misericórdia, à fé que treme, à doutrina que santifica e à verdade que quebra o homem antes de enviá-la a corrigir outros. Que Yahvé, meus irmãos, nos cure, ainda que precise nos repreender. Que Yahvé nos discipline, se for necessário, mas não nos deixe confortáveis na cegueira. Que não nos deixes ricos apenas na nossa própria cabeça. Que não nos deixes descansando sobre verdades sem caráter. Que não nos deixes cheios de argumentos e vazios de amor. Que não nos deixes fortes na boca e pobres na alma. Que não nos deixes satisfeitos enquanto o Senhor Jesus Cristo estiver do lado de fora batendo. E que quando o Senhor Jesus bater, nós abramos. Que quando ele entrar, encontre em nós não um povo soberbo, morno e satisfeito consigo mesmo, mas um povo quebrantado, humilde, ensinável, misericordioso, íntegro e zeloso. Um povo rico, não apenas de informação, mas de ouro provado no fogo. Vestidos, não apenas de discurso, mas de vida limpa diante de Deus. Um povo que não apenas aponta a cegueira fora, mas recebe colírio para ver a própria condição. Um povo que não apenas fala de Cristo, mas abre a porta para Cristo governar. Porque ricos de doutrina e pobres de caráter ainda precisam ouvir a voz do amém, da testemunha fiel e verdadeira. Ainda precisam comprar ouro, ainda precisam vestir vestes brancas, ainda precisam receber colírio, ainda precisam abrir a porta e ainda precisam vencer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra ao irmão Aguinaldo.